Olá! Hoje nós vamos falar sobre coevolução de plantas e agentes dispersores de frutos e sementes. As angiospermas são plantas espermatófitas que apresentam heterosporia e crescimento secundário. O crescimento secundário é o crescimento do caule em espessura, e a heterosporia é a produção de dois tipos de esporos: os micrósporos, que são os esporos masculinos, e os megásporos, que são os femininos. Eles originarão os microgametófitos, que são os gametófitos masculinos, e os megagametófitos, que são os gametófitos femininos, respectivamente. Essa condição foi necessária para o surgimento das sementes. A semente é a unidade reprodutiva das espermatófitas. Elas estão relacionadas com a dispersão e sobrevivência dessas plantas. Além das sementes, as angiospermas também apresentam o fruto, que as protege e auxilia na sua dispersão. O fruto, ele é formado geralmente após a fecundação. Ele é o ovário maduro. Em algumas espécies, no interior dos frutos estão localizadas as sementes, porém, em outras, o ovário pode originar frutos mesmo quando não há fecundação, levando à formação de frutos sem sementes, os chamados partenocárpicos. Apenas as angiospermas apresentam frutos, e eles possuem um importante papel no ciclo reprodutivo, já que protegem as sementes e participam da dispersão. Mas o que é a dispersão? A dispersão é realizada através das unidades de dispersão, ou os diásporos, do grego diáspora, que significa dispersão, que podem ser as sementes, os frutos, a planta inteira ou parte dela, ou a combinação desses. Como a dispersão ocorre? Pode ocorrer de forma natural ou artificial. A forma artificial é realizada pelo homem, como, por exemplo, no plantio das sementes cultivadas e ou ornamentais. Como ela é classificada? Pode ser classificada pela maneira que é realizada a dispersão. Zoocoria é a dispersão realizada por animais, podendo ser de 3 tipos: endozoocoria, quando a dispersão se faz através da ingestão e posterior liberação do diásporo; sinzoocoria, quando os diásporos são deliberadamente carregados, principalmente na boca; epizoocoria, quando os diásporos são carregados acidentalmente. O termo é utilizado para diásporos com mecanismos adesivos, espinhos, ganchos ou exudatos viçosos, que se soltam facilmente da planta-mãe e são geralmente depositados perto do nível do solo. Mirmicocoria é a dispersão por formigas. A planta apresenta as seguintes adaptações para liberar primariamente as sementes antes que sejam dispersas pelas formigas: desintegração do fruto, cápsulas deiscentes e desintegração das espiguetas. Algumas Araceae e Bromeliaceae, que abrigam ninhos de formigas, têm também frutos myrmecócoros. Ictiocoria é a dispersão efetuada por peixes. Árvores à beira de rios produzem frutos ou sementes que podem ser comidos por peixes como pacu, tambaqui ou piracanjuba. Saurocoria é a dispersão efetuada por répteis vegetarianos, tais como as tartarugas e alguns lagartos. Nesse tipo de dispersão, o fruto apresenta características como o cheiro, coloração laranja ou vermelha, e também tais frutos geralmente nascem próximos ao solo ou caem quando maduros. Ornitocoria é a dispersão efetuada por pássaros. A epizoocoria nos pássaros é pouco desenvolvida, estando praticamente limitada a diásporos de plantas aquáticas, pequenas e sem adaptações específicas, que são levados agarrados às pernas ou plumagem de pássaros aquáticos. A cinzocoria acontece quando os pássaros guardam a comida para comer depois e a esquecem. A gralha azul do Brasil é um exemplo notável, sendo grande dispersora dos pinhões do pinheiro brasileiro. Na endozoocoria, podemos perceber uma dispersão por aves. Estes têm o olfato fraco ou nenhum olfato, sendo primariamente animais visuais. A resposta das plantas a essas características é apresentar diásporos com parte comestível atrativa, proteção externa contra a deglutição prematura, cor verde ou sabor ácido, uma porção interna contra a digestão da semente, textura dura ou endocarpo pétreo ou sementes com substâncias amargas ou tóxicas, cores chamativas quando maduro, ausência de cheiro, embora não seja impedimento quando presente, e ausência de casca fechada e dura. Mamaliocoria é a dispersão efetuada por mamíferos.
Na epizoocoria, podemos encontrar carrapichos grandes e pesados que ficam no chão e que podem funcionar como diásporos roladores com um efeito aditivo de fixação no solo. A cinzocoria em mamíferos é semelhante à que ocorre com pássaros, porém, ao contrário desses, os mamíferos podem carregar grandes diásporos. A endozoocoria pode ser acidental, onde os animais que pastam podem comer diáspora junto com as folhagens e evacuá-los parcialmente. A quiropterocoria é a dispersão realizada por morcegos. Os primatas também podem atuar como agentes dispersores. Os macacos são recentes na evolução e não se especializaram na dispersão, sendo em geral mais destruidores, ou seja, comendo qualquer coisa palatável, madura ou verde. Também se alimentam de sementes, folhas e frutos com casca dura ou macia, podendo ser ou não um instrumento de dispersão. Os macacos enxergam cores, mas são menos olfativos. Eles são mais eficientes que os pássaros porque conseguem se alimentar de frutos indehiscentes, duros, com areloides macios. Um bom representante desse tipo de dispersão é o macaco sul-americano, que abre legumes gigantes da chuva de ouro para comer a polpa. Agora, nós vamos focar na dispersão por primatas. Os antropóides entram na subordem de primatas que inclui os macacos, os monos e o homem. Dentro dessa subordem, os afroptecídeos foram os primeiros antropóides a se engajarem em amplas radiações territoriais. Sabemos que plantas de clima tropical, adaptadas para a situação de ampla oferta de energia e água, desenvolvem poucas estratégias para preservá-las, ao contrário do que ocorre com raízes de vegetação de clima árido. Sendo assim, a distribuição de recursos energéticos e a heterogeneidade em sua qualidade podem ter contribuído para uma maior mobilidade e dispersão territorial das fêmeas, tornando inviável a formação de grupos instáveis de machos. Nas condições de mudança climática e ambiental, especiaram-se os afroptericídeos, com morfologia maxilar robusta e esmalte dentário espesso. Eles foram potencialmente capazes de explorar frutos, nozes, vegetação gramínea seca e o suber de plantas ressequidas, entre outros alimentos presentes em espaços aridificados, para além daqueles tradicionalmente consumidos por espécies de dentição mais grácil. As sugestões de comportamento semiterrestre, de locomoção suspensória e de maior massa corporal, inferidas a partir dos vestígios fósseis disponíveis convergem com a conclusão obtida a partir de dados odontológicos de exploração alternada de espaços florestais e não florestais. As viventes nas margens dos territórios florestais sofreram pressões intensas que se agravaram com o crescimento populacional nas regiões centrais e com os avanços e recuos sazonais de vegetação tropical limítrofe, que transformava essa fronteira periodicamente em zona de arborização mais esparsa ou menos inexistente. A dificuldade para a reprodução da flora angiospermica, abrindo espaço para a expansão das gimnospérmicas, desprovidas de frutos com sementes nuas e, em certos casos, envoltas em carapaças rígidas, deixava de oferecer uma recompensa energética a espécies mutualistas, que promovessem a dispersão das sementes por meio dos resíduos de uma dieta frugívora. Assim, foi possível observar que os afroptecídeos mostravam adaptações que lhe permitiam flexibilizar sua dependência do ciclo reprodutor das angiospermas. Mas somente um recurso nutricional com distribuição suficiente, com valor nutricional relevante, perene e não explorado de forma intensa por outras espécies, poderia cumprir este papel de selecionar mutações com o poder especiativo. Nozes, suber, grama, nenhum desses parecia cumprir todas as condições, embora devam ter sido explorados de forma oportunista. Já raízes escondidas em profundidades e ricas em carboidratos eram uma possibilidade, sendo poucas as espécies competentes em encontrá-las e desenterrá-las. Compunham então um nicho marginal importante para espécies odontomorfologicamente preparadas para o seu consumo, algo que potencialmente os afroptecídeos pareciam ter sido. Os primatas desempenham um papel fundamental como dispersores de semente, particularmente em florestas tropicais. Devido ao fato de inúmeras espécies de primatas estarem sendo levadas a extinções locais devido à fragmentação e defaunação, é fundamental que seja entendido o papel dos primatas como efetivos dispersores de sementes.
Mais de 380 espécies de primatas consomem frutos e dispersam ou predam sementes ao redor do mundo. Em florestas tropicais, primatas apresentam de 25% a 40% da biomassa de frugívoros e são capazes de dispersar as sementes de diversas espécies vegetais, na maioria das vezes defecando o grande número das sementes. Em uma pesquisa realizada pela Embrapa, apresentou o papel do macaco prego no importante processo ecológico de dispersão de sementes. Conforme os dados do trabalho, essa espécie de primata consumiu frutos de 130 espécies florestais, sendo 118 espécies dispersas em suas fezes. As 118 espécies vegetais dispersas foram bastante heterogêneas quanto à forma de vida, sendo 56 árvores, 32 arbustos, 13 lianas, 5 ervas e 2 epífitas. Quanto à categoria sucessional, foram encontradas 68 pioneiras e 38 não pioneiras. Essas características ecológicas são importantes para a diversidade de formas de vida, que reflete aquela encontrada nos ecossistemas florestais ocupados por esses indivíduos. As plantas apresentam adaptações que auxiliam na sua dispersão no espaço e no tempo, sendo que a maioria está intimamente relacionada com os animais. Como tais adaptações podem ser citadas a produção de sementes, produção de flores e frutos coloridos e odoríferas, que vão auxiliar na dispersão da espécie pelo ambiente. Essa dispersão, como já foi dito, pode ser de N maneiras. Se tratando dos primatas, que de maneira geral são conhecidos por serem animais ágeis, com elevada facilidade para manusear o alimento, muitos apresentam visão tricromática e um bom olfato. Aí acabam efetuando um importante papel na dispersão dos frutos de várias espécies de plantas. Além disso, o hábito de grande parte das espécies de macacos é considerado arborícola, o que favorece o alcance ao alimento provido pelas plantas. Os pigmentos produzidos pelas plantas podem ser um dos indicativos de que o fruto está maduro ou não. Os não maduros, por exemplo, são vistos com tons verdes, enquanto os que são maduros, em geral, apresentam uma cor mais chamativa, como amarelo, vermelho, laranja, entre outras cores. Essa característica está diretamente relacionada com a maturidade das sementes. É como se a planta-mãe dissesse: agora que minhas sementes estão prontas, você pode comer meu fruto. Essa maturidade do fruto está diretamente relacionada com substâncias produzidas pelas plantas que estimulam a maturação de frutos. Nesse caso, é o gás estileno que atua nesse processo. Esse gás atua na estimulação de enzimas amilases que vão quebrar o amido e formar açúcares, que vão deixar o fruto mais docinho. Além disso, o processo de maturação leva ao rompimento de fibras presentes nos frutos, o que torna ela mais molinha. Inclusive, por ser um gás e passar facilmente através das células dos tecidos das plantas, este pode ser liberado pelos frutos maduros e acabar estimulando outros frutos ao seu redor a entrarem na maturação, ou até dar um gás no processo. Por exemplo, é justamente este o processo quando utilizam um método para acelerar a maturação de frutos, onde é colocada uma banana madura fechada junto com uma mais verde. O etileno presente em abundância na banana mais madura vai ficar preso dentro do local e vai acabar induzindo a maturação da banana mais verde. Além disso, no processo de maturação, os pigmentos que representam o verde das plantas também estão presentes nos frutos. A clorofila começa a se degradar, ficando apenas os pigmentos como carotenoides, que expressam as cores que chamam mais atenção dos animais. A cor dos frutos é uma característica que foi selecionada evolutivamente para auxiliar no processo de dispersão das sementes, uma vez que suas cores atraem outros animais, como por exemplo os primatas. Além da cor, vários estudos apontam que o cheiro dos frutos também muda de acordo com o estágio de maturação, onde inúmeras substâncias voláteis são liberadas pelos frutos e podem ser percebidas pelo epitélio olfativo de primatas que não estejam muito longe da fonte do odor. O cheiro pode ser um dos primeiros estímulos. Quando chega no local, o estímulo também passa a ser visual e, quando perde o suficiente, tátil. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre a coevolução de plantas e agentes dispersores de frutos e sementes. Obrigada!